Bom dia novamente a todos vocês. Obrigado por aqueles que participaram dessa primeira etapa de oração. Foi realmente muito bom. Deus falou muito conosco aqui, nos abençoou. E agora nós vamos para essa segunda etapa, que é a nossa jornada bíblica. Amém? Bom dia a todos. Nazaré, Margarete, Tati Calisto, Maria Elisa, todos que estão aqui, Pamela, Pastora Valéria, Margarete, Ivete, Marilza, Carlos Bonorino acabou de entrar aqui também. Todos que estão entrando, vou dar 2 minutinhos aí para todo mundo entrar. Tivemos um tempo muito precioso de oração. Osana, bom dia, Osana. Beijo no Ricardo, a Carmen. Se o maridão tá do lado, tem que escrever aí, hein? Se a esposa tá do lado, tem que escrever, ó, tá aqui comigo. Deus abençoe. Ana, minha prima, Deus te abençoe. Ana Alonso, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Fátima Anselmo, Verônica, Jaqueline, Marli. Olha, ó, tá, a mulherada tá entrando forte aqui no grupo. Quero ver os homens aí. Tainã, Deus te abençoe, bom dia, dá um beijo na rua. Josineide Barini, ótimo dia, Jô, Deus te abençoe. Kennedy, glória a Deus. Luciana, Daiane, Felipe, glória a Deus por todos que estão entrando. Antônio Carlos, ó, os homens começaram a entrar aqui agora também. Ana Isidoro, Daiane Araújo, Van Silva, tá como Van Silva, não sei o nome completo. Luciana, Deus abençoe, bom dia a todos. Aí, ó, o Felipe está assistindo junto com a Diana. Dr. Paulo Grimaldi, Deus abençoe também. Bom dia a todos. Que bom nós estarmos aqui. Vamos mergulhar um pouquinho mais na palavra de Deus. Estamos no início da nossa jornada bíblica, mas Deus já tem ministrado muito os nossos corações. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui no celular, porque o negócio vai meio que tombando aqui de lado. Aí você tem que acertar ele aqui. Acertando. Vamos lá. Enquanto o pessoal está entrando. José Carlos, meu pai. Com certeza minha mãe está ali junto. Eles têm acompanhado também. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós, todos os dias, às 6 horas da manhã, temos oração na Igreja El Shaddai, oração presencial. Foi a única reunião que a Igreja El Shaddai não fechou as portas, ok? Até porque é uma reunião ainda com poucas pessoas, né? A intercessão está despertando no nosso meio, amém? E o povo buscando em oração, clamando em oração, em nome de Jesus, amém? E aí nós oramos aqui nesse período da quarentena também, porque muitos não podem estar na igreja orando, então nós oramos aqui em concordância, em intercessão também, em nome de Jesus. Bom, já entrou um número muito bom de pessoas aqui, porque aqui 7 horas da manhã estudar a palavra é para quem tem fome, é para quem tem sede, não é verdade? É para quem tem fome e sede mesmo de Deus e da palavra. Amém? Quero agradecer a vida de cada um de vocês. Espera aí que eu inverti aqui. Você acredita que eu ainda não consegui ajeitar esse negócio aqui do jeito que eu gosto? Não sei o que aconteceu hoje. Ele sempre fica rápido. Sempre. Bom, acho que agora ficou, hein? Estão me vendo bem? Manda coração. Usa aqui esse aviãozinho aqui embaixo. Convida as pessoas agora do teu grupo de contatos aí, convida para essa jornada, porque ela está espetacular. Estamos sendo ministrados, queridos, por Deus, e começamos estudando, mostrando os enganos que podem existir na palavra de Deus. Foi até muito interessante a última live, porque nós pudemos ver aí que tem muita coisa que a gente fala que está na palavra, que não está na palavra, e tem muita coisa que a gente diz como se Deus tivesse dito e Deus não disse. Então, para isso, nós temos que nos atentar, temos que ficar atentos, ok? Quero dar bom dia a todos em mandarim. Tzauan, diga Tzauan, Xandi Bayoni.
Tsawan, bom dia. Xandi Bayoni, Deus te abençoe em mandarim. Ok? Já que tivemos aí uma influência chinesa através do Covid, eu quis dar bom dia a todos em mandarim nessa manhã, em nome de Jesus. Já dei em inglês, já dei em outros e agora em mandarim. Cada dia aqui, cada live eu vou dar bom dia numa língua diferente. Ok? Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Vamos lá. Queridos, a gente falou na última live sobre enganos da palavra, sobre palavras que parecem que Deus disse, mas Deus não disse. Exatamente, no grupo eu até postei que existe uma frase que é do Alcorão e a gente diz como se estivesse na Bíblia, que é aquele pseudo-versículo que diz assim: nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. Você imagina o que é isso? Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. E a gente achando que Deus disse isso, quando Deus nunca disse isso em momento algum. Então o que a gente vê nessa hora? A gente vê que às vezes nós ouvimos uma frase, nós gostamos dessa frase e acabamos repetindo essa frase como se ela fosse uma verdade bíblica, como se ela fosse algo que foi Deus que deixou escrito para nós, quando não é. E isso pode começar a criar alguns enganos e nos tirar verdadeiramente da palavra. O propósito da jornada bíblica é nos levar à palavra de Deus e essa palavra se tornar sabedoria, conhecimento e influência para abençoarmos outras vidas em nome de Jesus. E eu queria ler com vocês agora, seguindo essa linha, para você ver aonde começou essa distorção da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela pode ser distorcida de várias formas, e a gente vai ver o início da distorção dessa palavra de Deus, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lembra, hein? Isso aqui é uma jornada bíblica, então você precisa estar com a sua Bíblia na mão. Lembrando que eu estou usando a versão King James, ok? E alguns versículos também eu vou ler na Bíblia judaica completa, em nome de Jesus. Através do grupo do Telegram, que nós aprofundamos os estudos dados aqui, o que eu vou fazer? Eu vou sempre estar indicando versões de Bíblia, eu vou sempre estar indicando Bíblias de estudo, e eu vou estar sempre indicando também livros complementares para aqueles que gostam de ler e se aprofundar cada dia mais. Eu acredito que se você está nesse grupo, é porque você é uma pessoa que gosta de ler, é uma pessoa que gosta de buscar conhecimento e revelação da palavra. Então, abra a Bíblia aí em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Primeiro livro da Bíblia, um dos primeiros capítulos, Gênesis 3:1. Nós vamos ler juntos de 1 a 6 e vamos analisar esse texto de 1 a 6. E nós vamos ver como começou essa deturpação da palavra, que muitas vezes nos engana. Olha o que diz Gênesis 3:1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher e disse assim: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da terra do jardim? Olha só o que a serpente diz para a mulher, para Eva. Diz assim, que não chamava Eva até então, né? Era só a mulher que Deus tinha feito para o homem. Você sabe que Deus não deu o nome para a mulher, foi Adão que deu o nome para a mulher, né? Nós lemos isso depois em Gênesis 4. Diz assim, olha o que a serpente disse. Então foi isto mesmo que Deus falou? Então foi isso mesmo que Deus falou? Obrigado, meu amor, pelo copinho d'água. Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Veja que ela não começa questionando o que Deus falou, mas questionando se não foi o que Deus falou. Então ela cria, nesse momento ali, um ponto de interrogação. Ela coloca ali um questionamento em relação se foi ou não foi o que Deus disse. E abre com essa possibilidade o quê? O questionamento e a discussão.
E aí ela diz, aí ela deturpa o que Deus falou. Como ela jogou o princípio da dúvida, e o princípio da dúvida rouba a fé, o que acontece? Aí ela joga a frase dela. A serpente diz assim, vós não podeis comer de nenhuma dos frutos da árvore do jardim? Então nessa hora ela começa uma discussão baseada no princípio da dúvida, do questionamento. Aqui nessa versão da King James diz, aconteceu que ela questionou com a mulher. Ela perguntou para a mulher. Ao que declarou a mulher à serpente. Aí a mulher responde, dizendo assim, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Ok? O que a gente vê aqui nessa hora? Olha que muito interessante é isso, queridos. A mulher sabia o que Deus tinha dito. Em outras palavras, ela sabia o que estava escrito naquele momento, ok? Ela sabia o que estava escrito. Porém, quando a serpente joga o princípio da dúvida, começa pelo princípio da dúvida, a mulher rebate essa dúvida. Não, Deus deixou claro que essa árvore aqui não é para a gente comer. A mulher tem ciência do que é que está escrito. E muitas vezes nós, queridos, temos ciência do que está escrito. Temos clareza do que está escrito. Mas somos tentados a acreditar em outra coisa. E eu já vou falar isso de forma prática, para a gente entender. Aí a serpente continua dizendo assim. A serpente então alegou a mulher. Veja só, primeiro ela questionou, agora ela coloca uma alegação, como se já fosse o quê? Afirmação. Primeiro ela questiona e depois ela afirma. Com toda certeza, não morrereis. Gênesis 3, de 1 a 6, nós estamos lendo, para quem entrou agora. Ora, Deus sabe que, e aí ela começa a falar em nome de Deus. Ela começa a falar como se fosse Deus que disse, Deus que soubesse. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, comer do fruto, vossos olhos abrirão. E vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Qual é a sequência, então, que nós lemos aqui em Gênesis 3? Primeiro a mulher questiona se foi isso mesmo que Deus disse. E joga uma semente da dúvida. Vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Não é isso que Deus disse? E a mulher rebate com o que está na palavra, do que foi ouvido diretamente por Deus. E diz assim, não, Deus disse que a gente pode comer das árvores, menos da árvore que está no centro do jardim. Porque se a gente comer ou tocar nesse fruto, a gente morre. E aí a serpente vem e rebate como se fosse verdade. E diz, não, Deus sabe, com toda certeza você não vai morrer, porque Deus sabe que se você comer, seus olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então a gente vê que desde o princípio, há sempre uma forma de alegação, uma forma de questionamento seguido de uma verdade, que na verdade é uma mentira, mas ela se torna uma verdade quando ela cria o princípio da dúvida e logo depois ela vem com uma alegação nova. Então entenda uma coisa, muitas vezes nós seremos tentados a desacreditar na palavra. De que forma? Aparecer uma dúvida, uma semente de dúvida e logo depois um princípio de certeza. Eu não sei quantos de vocês assistiram um filme chamado O Código da Vinci. Na verdade, ele é um livro de um escritor chamado Dan Brown. É um livro grosso de 400 páginas que chama O Código da Vinci, que se baseia praticamente num relacionamento Jesus e Maria Madalena. Ok? Maria Madalena como uma das seguidoras de Jesus. Jesus, ele deixa uma descendência do sangue dele através de Maria Madalena, do sêmen dele,
da semente dele para a posteridade. Esse livro, queridos, muito bem escrito, uma história envolvente, ação, aventura e com muitas mensagens, né? Uma busca subliminar de símbolos, tal, envolve bastante. Eu lembro na época que eu dava aula da escola de líderes, o Dan Brown começou a explodir aí como escritor, eu li para ficar atento. Só que o livro em nenhum momento ele nega a divindade de Jesus, em nenhum momento ele nega o chamado de Jesus como Salvador, mas ele joga pontos de questionamento o tempo inteiro. Por quê? Porque se ele vem e diz assim, isso é mentira, Jesus Cristo não existe, isso foi uma mentira, a história é mentira, você que crê em Jesus logo vai rebater essa afirmação. Fala, não, eu conheço Jesus, eu tenho experiência, Jesus mora no meu coração. Mas quando vem como um princípio de dúvida, então fala assim, pô, não poderia ter sido assim também? Os discípulos escreveram o evangelho não deixando com que Maria Madalena tivesse a sua oportunidade na história. E aí, nesse princípio da dúvida, fica uma sementinha lá plantada. Olha só como é que é trabalhado. Fica uma semente lá plantada. E o que acontece? Logo depois, vem o quê? Queridos, existem evangelhos que não estão na Bíblia, que são considerados apócrifos. E entre esses evangelhos existe o evangelho de Maria Madalena, que foi escrito, mas não foi aceito, porque eles não queriam que Jesus Cristo fosse visto só como homem, mas fosse visto com Deus tal. Então, primeiro joga o princípio da dúvida, logo depois vem o quê? A afirmação em cima daquilo. E o princípio da dúvida, seguido de uma afirmação contrária, começa a gerar um convencimento. Eu digo para vocês, alguém que não esteja consolidado na palavra, corre o risco, ao ler um livro como esse, de começar a questionar a verdade bíblica, a verdade que é imutável, a verdade que é a mesma desde o começo. Ok? Então nós vemos aqui, como é que a serpente tratou com a mulher aqui em Gênesis 13? Primeiro lançou o princípio da dúvida. Então foi isso mesmo que Deus disse? Pode comer de toda árvore? Aí o que acontece? Vem a serpente, vem Eva, que sabia o que Deus tinha dito, e diz o que? Não. Ela diz que não é para comer dessa árvore aqui. Pode comer de todas, mesmo dessa. Porque se a gente comer, a gente vai morrer. E aí, vem a serpente não mais questionando, e sim alegando, afirmando, e diz, com certeza você não vai morrer. O que Deus sabe é que se você comer, você será como Deus. Olha isso. Agora, e conhecerá o bem e o mal. Agora veja o versículo 6. Quando a mulher observa que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, preste bem atenção. Eu também, Sandra, li todos os livros do Dan Brown já. Li o Inferno, li o Anjos e Demônios, li todos, porque eu falei, eu preciso conhecer o que é que está disseminando. Mas eu sugiro que quem não tem a prática de ler a Bíblia, não leia livros como esse, porque vão começar a criar questionamentos. Na verdade, eu tenho até uma sugestão para todo cristão. Se você não tem a prática de ler, meditar e estudar a Bíblia, cuidado com os livros seculares que você lê. Ok? Agora, se você é uma pessoa consolidada na palavra e quer ler e tem o desejo de ler, ok, porque você vai estar fortalecido para não se enganar com aquilo que sutilmente, muitas vezes, vem questionar a verdade bíblica. Como a serpente fez aqui. Ela questionou uma palavra que Deus tinha dito lá. E aí o que aconteceu? Olha só o versículo 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar e muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, ou seja, conhecimento, entendimento, ela toma do seu fruto
e come. Veja só que até a mulher comer do fruto teve uma sequência. Foi lançada a semente da dúvida em relação à palavra de Deus. Depois foi alegado que não era verdade o que Deus tinha dito e que se fosse obtido aquele conhecimento, aquela revelação, aquilo traria um benefício. Lembra que nós falamos na última live que nós repetimos palavras que Deus não disse, mas porque nós gostamos daquilo que ouvimos? Foi a mesma coisa aqui. Quando a mulher olhou aquele fruto, ela gostou do que ela viu. Ela viu que o fruto era agradável ao paladar, atraente aos olhos. Então tem muita coisa que é atraente aos nossos olhos, tem muita coisa que nos alimenta de alguma forma, mas na verdade, o que acontece? São enganos, são mentiras, são inverdades. E que nós, quando conhecemos realmente a palavra de Deus, conseguimos entender o que é isso. Então aqui está dizendo, existe uma astúcia do inimigo que quer anular a verdade da palavra, ou quer relativizar, porque aqui começa o princípio do relativismo, né? Não é bem assim. Isso que você ouviu de Deus é relativo. Não é que você vai morrer, é que na verdade você vai ser igual a Deus. Então começa o relativismo, para quem não sabe, é um dos braços do humanismo. E está dentro já da nossa sequência da jornada bíblica mais para frente, estudar sobre o humanismo. Nós precisamos entender o quanto o humanismo pode interferir no conhecimento da palavra de Deus. E aí a gente vê o que aqui? Uma sequência. A serpente relativiza o que Deus diz, relativiza o que está escrito na palavra, e aí porque vem esse relativismo a gente começa a falar, bom, realmente não é bem assim que Deus disse. E porque começamos a relativizar, perdemos a sensibilidade do que realmente é a verdade da palavra, e aquilo que agrada os olhos, e aquilo que agrada o paladar, e aquilo que agrada a alma, ganha força. Olha isso, ganha força, e acabamos o quê? Diz que e acabamos tomando fruto. Então ela pegou, tomou daquele fruto, comeu, deu ao seu marido, que igualmente comeu. A gente sabe que quando foi dado esse decreto para o homem, a mulher ainda não tinha sido feita. Se você pegar Gênesis capítulo 2, um capítulo anterior, versículo 15, vou ler na Bíblia judaica, diz assim, Adonai Deus pegou a pessoa e pôs no jardim do Éden, a pessoa é Adão, ok? Éden, para cultivá-lo e cuidar dele. Adonai Deus deu a essa pessoa a ordem, você pode comer à vontade de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que dela comer, com certeza você morrerá. Quando Deus fala isso para Adão, Eva ainda não tinha sido criada. Porque no versículo 18 diz, a continuação, Adonai Deus disse, não é bom que a mulher fique só. Farei para ele, não é bom que a pessoa, o homem, fique só. Farei para ele uma companhia adequada para ajudá-lo. Entendeu? Então o que a gente vê? O decreto foi dado por Deus para o homem. E aí depois, na comunhão do homem com a mulher, com certeza o homem falou, olha, todo esse jardim Deus nos deu para a gente poder se alimentar. Mas daquela árvore não é para comer, porque do dia que a gente comer, a gente vai morrer. Ok? Veja que Deus diz que não é para comer do fruto da árvore. E a mulher, quando repete para a serpente, ela já diz assim, dele não comereis e nele não tocareis. Ó, lembra que eu falei do telefone sem fio? Uma frase dita que vai falando, pode às vezes mudar, vai mudando. Aqui a mulher, quando falou para a serpente, ela já não falou só de comer, ela já falou de tocar também. Ou seja, ela já colocou a interpretação dela. O que muitas vezes nos tira da palavra de Deus? Nós colocarmos as nossas próprias
interpretações. Quando a palavra ela pode sim ser interpretada, mas não pode mudar a essência do ensino de Deus. Marca isso, anota isso. A nossa interpretação da palavra não pode mudar a essência do que foi dito por Deus. Ok? Por isso que eu disse semana passada, muitas são as versões da Bíblia, mas a essência continua sendo a mesma. A mesma, a essência precisa continuar sendo a mesma. Ok? Então o que nós vemos aqui? Uma astúcia do inimigo das nossas vidas, em criar dúvida em relação àquilo que está escrito na palavra de Deus. Quando Deus diz e ponto final. Quando Deus diz não matarás, é não matarás. Quando Deus diz não roubarás, é não roubarás. Aí o homem, por causa da dureza de coração, Moisés já disse isso lá no começo, e Jesus cita Moisés, dizendo, olha, por causa da dureza de coração, o homem começou o quê? A criar coisas que vão levando a palavra de Deus a dizer coisas que na essência nunca foram ditos. E isso pode estar nos distanciando daquela verdade. A jornada bíblica, o que ela vai nos fazer? Volto a dizer, nos capacitar em conhecimento, em sabedoria, para influenciarmos vidas na verdade. A verdade que liberta, a verdade que santifica, a verdade que transforma. Vamos agora para um texto, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou anotasse aí, em Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Ok? Colossenses 2, versículo 2, de 2 a 4. Queridos, essa jornada é para a gente passear na Bíblia. Passear na Bíblia. Você vai ver versículos que você vai falar assim, meu Deus, eu nem imaginava que isso estava na Bíblia. Ok? Eu nem imaginava que isso poderia ser bíblico. Ou que isso que está falando lá em Gênesis depois venha a ser confirmado aqui em Colossenses, aqui em Mateus. Queridos, a Bíblia, ela é coerente de Gênesis a Apocalipse. Ela não tem incoerências. Muitas pessoas, muitos daqueles que questionam a palavra de Deus, eles falam de incoerências bíblicas. Mas isso é falta do quê? De conhecimento. Quando há conhecimento, não há incoerência. Nós, muitas vezes, podemos cair na falácia da incoerência, porque algumas pessoas vão querer jogar textos soltos da Bíblia para mostrar a incoerência. Vão falar assim, se você pegar a genealogia de Mateus, ela é diferente da genealogia de Lucas. Eu te digo que não é. Eu te digo que não é. Nós vamos estudar sobre isso daí também. Prepara aí o teu caderno, compra um caderno de muitas páginas, mais ou menos assim, ó, igual o livro dos Hebreus aqui, ó. Muitas páginas para você anotar, porque vai ter muita coisa que Deus vai nos mostrar. Olha o que diz Colossenses 2. É Paulo dizendo à igreja de Colosso, esforço-me, existe um esforço de Paulo, e é o mesmo esforço que precisa existir em nós hoje, esforço-me a fim de que o coração deles, o coração daquela igreja, seja animado, seja restaurado, seja fortalecido. Estando vós unidos em amor e juntos, alcanceis toda a riqueza no pleno entendimento. Ou seja, conhecer para entender. Para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nós precisamos ter pleno entendimento para conhecer perfeitamente a palavra. Cristo é o quê? A palavra revelada. Todas as vezes em que falar de Cristo, de falar de Jesus, nós estamos falando da palavra. Então, olha só, havia um esforço de Paulo, e esse deve ser o nosso esforço hoje, de passar esse conhecimento, de que todo o coração seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcancei toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, a palavra. Nele, em Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Quantos aqui querem receber o tesouro da sabedoria?
Quantos aqui querem receber esse tesouro da sabedoria? Pois esse tesouro está oculto em Cristo. É através da palavra que você descobre o tesouro da sabedoria. Lembra o que Deus diz? E a todos os que necessitarem de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Amém? Então, nele, em Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Agora veja o versículo 4. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Olha isso. Ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falso. Queridos, nenhum argumento que venha, presta atenção nisso, nenhum argumento que venha confrontar a palavra de Deus vai ser desinteressante. Vai ser um argumento sem consistência. Os argumentos vêm, queridos, para confundir. Os argumentos vêm para enganar. Olha só. Paulo está dizendo aqui, eu vou me esforçar para que vocês tenham entendimento que através de Cristo vocês vão receber os tesouros ocultos de sabedoria e conhecimento. E eu falo isso para que nenhum argumento interessante, nenhum argumento venha a confundir vocês. Exatamente. Olha o que está escrito na tradução da Tati Calisto. Palavras capciosas, coisas que chamam a atenção, argumentos interessantes. Digo isso, versículo 4 aqui na Bíblia judaica, para que ninguém vos engane com argumentos plausíveis. Outra tradução, palavras persuasivas. Queridos, o inimigo não vai vir com palavras desinteressantes, com palavras que não convençam. Os argumentos, veja o argumento, vamos voltar lá em Gênesis 3, veja o argumento da serpente. Queridos, Deus, olha o argumento que ela diz, que é o argumento da nova era, que é o argumento, queridos, de muitos treinamentos de autoajuda. Olha, não é que Deus não quer que você coma. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ser iluminado, você vai ser poderoso. Olha isso. Olha a tentação. Olha a tentação para nos tirar. Palavras convincentes na Thompson aqui, o Kennedy colocou. Veja o que eu falei de cada tipo de Bíblia. As Bíblias, queridos, elas não se confundem, elas são a mesma. Elas têm palavras diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Por isso que você pode usar a versão da Bíblia que mais lhe agrada, mas você precisa entender que por trás dessa Bíblia vem revelações. Ok? Então está dizendo aqui, falo dessa forma para que ninguém te engane com argumentos interessantes, porém falso. Ou em outras, argumentos plausíveis, mas ilusórios. Ilusões, ok? Virão ilusões. Um dia, numa aula da escola de líderes, um aluno me questionou o seguinte. Olha isso, ele disse assim, pastor, por que se Gandhi, né? Estava falando de Mahatma Gandhi, se Mahatma Gandhi só falava coisas boas, falava para amar, falava para não ter ódio, para não ter guerra. Por que a gente não pode seguir os ensinamentos dele? Olha só que pergunta interessante. E aí eu disse para ele assim, isso não quer dizer que Mahatma Gandhi não tivesse lá palavras que pudessem ajudar, né? Mas eu respondi da seguinte forma. Se o inimigo das nossas vidas, se o diabo, viesse para você com palavras de morte, roubo e destruição, você seguiria os ensinamentos dele? Lógico que não. Então o inimigo vai trazer argumentos plausíveis.
argumentos interessantes para nos distanciar da verdade de Deus. Isso não quer dizer que Gandhi, Confúcio, Krishna, Buda não tiveram ensinamentos produtivos. Sim, mas a questão não é os ensinamentos, a questão é a palavra que liberta. A questão é a palavra que transforma, a questão é a palavra que salva. Porque, queridos, eu posso ter um discurso muito positivo para as pessoas, mas por trás desse discurso positivo tem que vir respaldado com uma transformação e uma mudança. Se essa palavra não gera transformação, mudança e salvação, não pode se comparar à Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela produz ânimo, ela produz vida, ela traz autoajuda, ela traz tudo isso. Mas, principalmente, salvação. Exatamente, Carlos Bonorino. São pontes incompletas. Porque o caminho de volta até Deus é Cristo, a palavra revelada. Amém? Então Paulo diz, e esse vai ser o nosso desafio de transformação nessa jornada bíblica, nós recebermos e termos uma palavra e um esforço para que essa palavra, que gere transformação, que gera mudança e salvação, chegue límpida, chegue poderosa para mudar a história e para mudar a vida das pessoas em nome de Jesus. Quantos recebem isso e digam, Senhor, me usa dessa forma em nome de Jesus? Veja o que Jesus mesmo diz em Mateus 22, 29 e também Marcos 12, 24. Anota aí, Mateus 22, 29 e Marcos 12, 24. Então Jesus lhe esclareceu, vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Vós estáis equivocados, em outra tradução, ou em Marcos, porque eu estou lendo Mateus, mas Marcos 12, 24 diz, vocês erram muito por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Para quem Jesus estava respondendo isso? Olha o contexto. Saduceus, que eram uma doutrina religiosa da época e que não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam na ressurreição, eles vêm e questionam Jesus da seguinte forma. Existia naquela época, queridos, uma tradição de que se o filho mais velho casasse e morresse, e aquela mulher ficasse viúva, o próximo filho tinha que assumir aquele relacionamento para dar continuidade a descendência daquela família, ao nome daquela família. Aí os saduceus chegam para Jesus e dizem assim, Jesus, tem uma situação que é a seguinte, o filho mais velho morre, e aí o mais novo assume o casamento, e aí ele também morre, e o outro assume, e 7 filhos casam com a mesma esposa. Quando eles morrerem e ressuscitarem, olha isso que interessante, quando eles morrerem e ressuscitarem, quem vai ser o marido dessa mulher? Se ela teve 7 maridos. Quem vai ser, o primeiro ou o último? E eles queriam com isso pegar Jesus, tentar anular o princípio da ressurreição que já foi dito por Deus desde o Antigo Testamento. E aí a resposta de Jesus é, vocês erram muito, vocês andais equivocados, porque não conhecem as Escrituras. Queridos, tem muito crente equivocado no que pensa e no que diz. Sabe por quê? Porque não conhece a palavra. Acreditam em Deus, vão à igreja, andam com a igreja, fazem muita coisa para Jesus e bênção. O que fazem é lindo, porque estão trabalhando na obra, mas erram muito, porque não conhecem a palavra. Quanto mais conhecermos da palavra, menos erraremos, menos falharemos. Temos falhas, somos limitados, queridos, tudo isso é real, mas a palavra ela vai nos libertando, ela vai nos capacitando, ela vai nos direcionando a errarmos cada vez menos. Então Jesus confronta e fala assim, sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem, primeiro, e aí Jesus amplia isso. Você sabe que todo ensinamento ele é ampliado em Cristo.
Aí Jesus amplia, vocês não só não conhecem a palavra, como também não conhecem o poder de Deus. E aí depois ele ensina que quando ressuscitarmos, não teremos mais esse corpo físico que temos, será um corpo glorificado, ok? Presta bem atenção, será um corpo glorificado e então ninguém mais vai se casar com ninguém, vai ser diferente. E aí Jesus diz, olha, está na hora de conhecer a palavra. Jesus está dizendo para esses saduceus, não é ter uma religião, é conhecer a palavra. Não é frequentar uma igreja. Frequente uma igreja, receba na igreja a palavra e coloque essa palavra em prática. Estude, medite, busque. Queridos, a palavra que nós recebemos nesse culto da apóstola Cláudia, para quem é da igreja El Shaddai aqui, eu sei que tem pessoas de muitos ministérios nos acompanhando, e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês na jornada bíblica, que temos lives aqui e temos também um grupo no Telegram com aprofundamento daquilo que está lendo. Inclusive, terminando aqui essa live, eu abro o grupo vai ficar aberto das 8 até o meio-dia para dúvidas, para colocar dúvidas, conceitos, discussões lá. Inclusive eu vou colocar uma pergunta a respeito do Éden, do Jardim do Éden. Terminando aqui, eu vou colocar lá no grupo do Telegram uma pergunta a respeito do Jardim do Éden para todos vocês, ok? E se alguém não entrou ainda, se alguém não entrou no grupo do Telegram, na minha bio, tem lá um link para você clicar, que vai pedir para você preencher um formulário e você vai receber as condições agora do mês de maio para você entrar no grupo do Telegram, ok? Presta atenção. E aí Jesus disse assim, então assim, o que acontece? A gente vê que nós recebemos uma palavra na igreja El Shaddai da apóstola Cláudia, que é para meditação no mínimo de uma semana, sobre o Kairos e o Cronos, que também está aqui na nossa linha de estudo, ok? Conhecer o Kairos e o Crono, que é os tempos distintos entre o homem e Deus. Então, presta bem atenção. Presta bem atenção. Jesus está dizendo aqui, queridos, vocês erram muito, porque não conhecem as Escrituras, primeiro ponto. E segundo, através das Escrituras, de que Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Vocês estão entendendo? Deus, Ele é poderoso. A palavra tem poder. Uma das coisas, nós não estamos entrando nessa jornada bíblica só para sermos experts na palavra, decorarmos a Bíblia, não é isso. É para que através das Escrituras se manifeste o poder de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu quero declarar aqui nessa manhã que o teu conhecimento das Escrituras vai te levar a uma experiência sobrenatural com o poder de Deus, porque a palavra nos transforma, a palavra nos muda para que as situações ao nosso redor mudem, ó. Se eu mudo, as coisas mudam. Algumas pessoas me pediram essa caneca. Ok? Me pediram a caneca, eu vou depois passar o custo dela, para quem quiser a caneca, se eu mudo, as coisas mudam. Essa aqui é aquela caneca mágica, que, ela quando tá quente, ó, ela abre. Aqui, eu tô tomando um chazinho de abacaxi para a garganta. Vamos lá, queridos, que nós só temos mais 15 minutos. Vocês estão entendendo? Então, primeiro, Paulo disse, olha, eu que fui chamado para evangelizar e influenciar vidas, eu me esforço para que vocês tenham entendimento que em Cristo estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e para que dessa forma vocês não sejam enganados com argumentos interessantes. Eu vou deixar também lá no grupo uma lição de casa, porque eu quero ver quem pode trazer uma outra. Eu trouxe aqui a falácia de Gênesis, da serpente com a mulher. Mas eu quero que você pesquise e levante uma outra, ok? Uma outra passagem bíblica que mostra o engano através de uma falácia, através de um argumento interessante. Ok, queridos? Amém, Daniel, que bom.
que bom ler isso. Pastor Carlos, eu estou gostando dos estudos, eu estava querendo largar tudo, mas eu estou me fortalecendo na palavra de Deus. Glória a Deus. E que Deus te sustente em fé, te guarde, não só você, Daniel, mas todos aqueles que podem estar enfraquecidos hoje na fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Então não percam uma live. Daqui a pouco, às 9 horas, a apóstola Cláudia tem uma live de devocional. Nós temos lives Puridade, o Doxa, a Rede One, o culto de domingo, onde tivemos uma palavra no ciclo de consolidação. Ouça a palavra daqueles que te dão cobertura espiritual e se fortaleça. E aqui, através da jornada bíblica, nós vamos nos fortalecer demais na palavra de Deus, em nome de Jesus. Então já fica como lição de casa. Eu quero mais uma história bíblica de alguém que foi iludido por um argumento interessante e acabou cometendo um erro em relação à palavra de Deus. Nós vamos descobrir muita coisa interessante que tem na palavra, ok? Então, Jesus mesmo disse que nós erramos muito por não conhecermos a Escritura e nem o poder de Deus. Amém? Mas, eu quero agora que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Nós vamos ler de 13 em diante. Você vai ver que muitas vezes o inimigo, ele nos tenta, a tentação, vem a tentação do inimigo, tentando nos tirar da presença de Deus. E muitas vezes ele tenta fazer como se essa tentação viesse de Deus. Veja só, eu vejo muitas religiões, principalmente o ateísmo. O ateísmo que nós vamos estudar aqui dentro da jornada bíblica, ele não deixa de ser uma religião. Ele nega Deus, mas ele é uma forma de se religar com o eu interior, como se o mundo espiritual fosse dentro da própria pessoa, tá? O ateísmo não está desligado ao mundo espiritual, mas nós vamos falar isso futuramente, ok? Presta atenção em algo. Muitas vezes as pessoas usam esse princípio da árvore do conhecimento do mal como uma forma de tentação. Tiago 1, versículo 13. Como uma forma de falar que Deus foi quem colocou a tentação, Deus que gerou a tentação no homem. Foi Deus que criou o princípio do homem ser tentado a errar. Se Deus não tivesse colocado aquela árvore no meio do jardim, o que acontece? O homem não seria tentado a pecar. Quem acha que foi Deus, que Deus colocou aquela árvore para tentar o homem ao pecado? Que o propósito de Deus colocar aquela árvore foi para tentar o homem ao pecado. Escreve aí, eu acho que a tentação começou em Deus. Foi Deus que colocou aquela árvore para tentar o homem. Aí você coloca, não, eu não acho que é isso. Escreve aí, rapidinho, vamos lá. Só temos mais 11 minutos de live. E aí? Sim ou não? Foi Deus que criou o princípio da tentação? Foi Deus que tentou o homem? Porque se ele colocou aquela árvore para tentar o homem, se ele não tivesse colocado, aquela árvore não teria tentado o homem. O Kennedy já colocou aqui. Deus não tenta ninguém. Aonde está isso, Kennedy? Do que você está falando? Da onde que você tem essa frase, Deus não tenta ninguém? O Carlos também escreveu, Deus não tenta ninguém. Como assim Deus não tenta ninguém? Como eu falei aqui, todos os nossos argumentos precisam ter base bíblica. Ok? Primeiro, Deus não colocou aquela árvore para tentar o homem. Deus colocou aquela árvore para que o homem se relacionasse com ele por espontaneidade. Ok? Por vontade própria, ou seja, o homem tinha a liberdade de escolha se ele queria ou não. Agora veja só o que diz Tiago 1,13, exatamente, Dr. Paulo, o versículo que eu pedi para vocês abrirem. Ora,
Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Agora olha o que diz aqui a sequência. Ora, Deus a ninguém não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa ele mesmo tenta. Veja só. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. Se Deus não pode ser tentado pelo mal, uma vez que você decidiu viver no centro da vontade de Deus, você também não pode ser tentado pelo mal. E ainda que você seja tentado pelo mal, você não se inclinará a essa tentação. Vocês acham que o mal já tentou contra Deus, sim ou não? Quem acha aqui que o diabo tentou Deus alguma vez? Quem acha que o diabo tentou? Sim, o diabo tentou Deus. O diabo vai tentar Deus diante de Jó. Diz que o diabo chega para Deus e fala assim, olha, Jó só é teu servo porque o Senhor dá tudo para ele. Jesus foi tentado no deserto, mas aí não vale, porque Jesus foi tentado no deserto como homem e não como Deus. Ok? No deserto, Jesus foi tentado como homem e não como Deus. Mas na passagem de Jó, o diabo tenta Deus. Agora o que está dizendo aqui? Deus não pode ser tentado. Deus não se inclinou a essa tentação. Deus não tomou nenhuma atitude pelo que Satanás falou. E isso é muito interessante. Nós vamos estudar o livro de Jó também nessa jornada bíblica. Então o que está dizendo aqui? Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa Deus tenta. Deus não tenta ninguém. Ok? Cada um, porém, é tentado, veja só, pelo que vem a tentação, pelo que vem a sedução. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse, pelo mau desejo, iludido e arrastado. Então, aonde que o engano da falácia, do discurso interessante, dos argumentos capciosos nos alcançam? Pelo próprio mau desejo que ainda existe dentro de nós. Por isso nós precisamos ser limpos pela palavra, para que esse mau desejo não tenha força dentro de nós. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Lembra? O salário do pecado é a morte. Toda boa dádiva, tudo que é bom, todo dom perfeito, vem do alto. Olha aqui, Tiago 1,13 em diante. Descendo do Pai das luzes. Agora preste atenção em algo. Em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Em outras traduções, em que não há mudança e nem variação nenhuma. Ou seja, Deus é o mesmo e a palavra dele será sempre a mesma. Não há sombra de variação em Deus, não há mudança em Deus. Então, queridos, o que está escrito e ponto final. Não se muda o que está escrito. Quando há mudança do que está escrito, vem maldição. E Deus está falando aqui nessa live, nessa manhã para você. O que está escrito, Deus deixou escrito. Porque quem escreveu essa palavra foi Deus. Toda a palavra é inspirada por Deus e boa para mudança, admoestação, transformação, arrependimento e tal. Ok. Em quem, aqui, está falando aqui em Tiago 1,13 em diante. Em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha que poderoso isso. Quantos estão recebendo isso aqui nessa manhã? Queridos, a fim de sermos como seus primeiros frutos de toda a sua criação. Não há sombra de variação em Deus. Deus não muda, a palavra dele não muda. O diabo vai querer mudar na tua mente a palavra de Deus, vai querer jogar tentação por causa dos nossos maus desígnios.
Aonde a palavra deturpada pega força, aonde o nosso coração está inclinado. Por isso, de tudo que você deve guardar, guarde primeiro o teu coração, porque dele procede sim as saídas da vida, procede o desejo. E se o desejo conceber gera o pecado, e o pecado gera a morte. Mas aqui, no livro de Tiago, na carta de Tiago, está falando, Deus não vai tentar ninguém. Se alguém chegar para você e falar assim, Deus tentou o homem com a árvore no conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, você vai falar, não. Tiago 1, versículo 13 em diante diz, Deus não tenta ninguém e ele não pode ser tentado pelo mal. Você vai ter argumento para rebater discursos ateístas. É isso que a jornada bíblica vai nos dar, argumentos plausíveis da palavra de Deus, para não sermos equivocados, não errarmos. Em nome de Jesus, quantos creem, quantos recebem? Em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Que lindo, quanto ensino da parte de Deus para nós. Quantos estão recebendo? Quantos podem falar obrigado, Jesus? Porque a tua palavra é viva, eficaz, é poderosa. É poderosa. Queridos, estudar a palavra de Deus é lindo demais. A palavra de Deus é um oceano. Vocês viram o videozinho, o primeiro vídeo que eu postei da jornada bíblica? Era um passeio, assim, era uma cena passeando em cima do mar, assim, abrindo. É a palavra de Deus, é um oceano, nós vamos aprender muito. Mas para isso precisa constância, disposição, entrega. Não deixa arrefecer. Não diga sexta-feira na próxima live, tô com preguiça de levantar hoje, depois eu assisto. Ok. Quem não pode assistir na hora, vai ficar gravado. No grupo, eu vou postar todos os vídeos, vão ficar todos os vídeos para ouvir quantas vezes quiser no grupo do Telegram. Mas você receber aqui na hora é o mover de Deus. E queridos, mais uma informação que eu vou deixar também lá no grupo. Eu tinha colocado que a imersão seria aos domingos, mas conversando com os apóstolos Fábio e Cláudia, para não sobrecarregar o domingo, que já é um dia de culto, a imersão... Porque nós estamos estudando um texto, um assunto na semana, e no sábado, não vai ser mais no domingo, e no sábado, das 7 horas em diante, é a imersão. Aí nós mergulhamos. E toda a imersão, para entrar no grupo, tem gente perguntando, para entrar no grupo, você vai na bio aqui do meu Instagram e clica num link que tem lá, você vai entrar numa página que vai pedir os seus dados, e você se inscreve lá e recebe como fazer a sua inscrição para o grupo, ok? Numa condição muito especial agora para o mês de maio. Presta atenção em algo. Conversando com os apóstolos, eles disseram assim, olha, não é bom ter a imersão no domingo, porque o domingo já é um dia de culto, que as pessoas vão se preparar para o culto. Então é bom ter o domingo livre para elas focarem no culto, não competir, né? Então a imersão vai ser de sábado. Ok? De 7 horas em diante. Mas aí é só para quem quiser. E para isso eu preciso de uma ajuda sua. A imersão não dá para fazer aqui que só tem 1 hora. Nós precisamos fazer pelo YouTube. E a minha conta no YouTube ainda não pode ser liberada para fazer por smartphone. Então você precisa se inscrever lá na minha conta no YouTube. Procura Carlos Henrique Trotti, que você já vai cair. Ou o canal Já Orei Hoje. E aí se inscreve, espalha para todo mundo. Inscreve todo mundo. Ok? Ok, queridos? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que o conhecimento, a sabedoria, a revelação de Deus venha sobre você agora. E em nome de Jesus. E toda falácia do inimigo, toda mentira do inimigo caia por terra. Não prospere no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Então, 2 desafios. Convide pessoas para assistirem às lives, se inscreverem no grupo, ok? Fazer parte e também se inscrever no canal do YouTube para a gente fazer as imersões sem tempo. E nas imersões não é só estudo, é estudo com o poder de Deus para as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Só quem gostou do estudo de hoje, da live de hoje, levanta a tua mão, printa essa tela agora, coloca as frases de impacto que você recebeu, me marca, coloca a hashtag Jornada Bíblica, e posta aí no seu Instagram, me marca que eu vou repostar. Vamos divulgar essa jornada para influenciarmos o maior número de vidas possíveis. Quem quiser se cadastrar no grupo do Telegram, entra na bio, tem lá um link, clica no link e se inscreva no grupo. Condições especiais para você agora, ainda nesse mês de maio.
Beijo, Deus abençoe. O grupo vai ficar aberto agora, a partir de agora até meio-dia.